Salve galera, tudo bom? Eu sou o Thiago Viana e hoje tô aqui para falar sobre dança e realmente hoje falar mesmo. Hoje eu vou falar mais e provavelmente praticamente não iremos dançar hoje, tá? Eu tô vindo aqui. Eita, desculpa o barulho, é porque meu vizinho agora tá fazendo uma obra aqui do lado e meu caminhão pra cima e pra baixo aqui o tempo todo na minha rua. Mas vamos ao que interessa. Hoje eu tô aqui muito mais pra falar do que pra dançar mesmo. Nós praticamente não iremos dançar hoje, né? Eu vou falar sobre uma coisa que eu gosto demais de abordar e gosto demais de usar nas minhas aulas, nas minhas trocas de ideias e no meu dia a dia sobre a dança, tá? Que são as danças sociais. Então vamos lá, o que são as danças sociais? Danças sociais ou power dance são movimentos que surgiram através de festas e confraternizações sociais e que foram se popularizando nas suas regiões, tá? Com essa popularização foram migrando para lugares adversos. Então, como foram tendo muita repercussão, as pessoas foram conhecendo e como ela foi crescendo, elas foram tomando proporções e conhecimentos em outros lugares, tá? Mas olha só, as danças sociais elas não existem só no hip hop, tá? Elas existem em diversos outros estilos de dança, tá? E eu tô falando de tap, até mesmo do frevo, do house dance, do locking, do pop e de várias outras. Mas eu vou estar falando hoje especificamente do hip hop dance. Como grande parte das danças sociais surgiram em festas ou confraternizações sociais, elas não possuíam uma forma exata de reprodução, tá? Elas eram feitas de diversas formas e de formas completamente diferentes, porque as pessoas que executavam possuíam corpos diferentes e hoje ainda existe essa questão de diferenciação de corpos, né? E com isso elas eram feitas de formas adversas e até mesmo a mudança do local onde ela era feita fazia com que ela sofresse alterações, tá? Por exemplo, uma dança que era executada no Brooklyn, quando ela era feita no Queens, ela também já tomava uma outra forma. Assim também como quando ela era feita em Nova York, ela também sofria uma alteração em Los Angeles. E um fato que a gente também pode comentar é o que a gente vive aqui no Brasil. A forma da gente dançar em São Paulo também é bem diferente no Rio de Janeiro, falando de danças sociais, tá? De coisas específicas, certo? E até mesmo acontece em Brasília, Rio de Janeiro. Então assim, essas danças sociais acabam sofrendo alterações devido à sua localidade. Voltando a falar do hip hop, conforme o hip hop foi se tornando mais popular, indo agora para um outro patamar, que foi o seguinte: ele começou a ser introduzido nas escolas de danças e nos estúdios. E com isso, com essa entrada nesses estúdios, foi se percebendo que para se ensinar essas danças sociais ou essas party dances, elas precisavam ter uma forma mais concreta de execução. De um jeito mais esdrúxulo que eu gosto de falar, ela começou a se tornar um pouco mais engessada. Mas por que ela foi se tornando mais engessada? Para se facilitar a sua compreensão, tá? Porque quando elas eram feitas nas festas, ela não possuía uma contagem e nem qualquer outra forma acadêmica de se fazer, né? Com isso as danças foram se tornando mais básicos, né, do que propriamente social dances, tá? Para mim foi uma coisa boa de se acontecer, porque isso faz parte da evolução do hip hop indo para um outro lugar, né? Que ele indo para estúdios, para escolas de danças, estúdios e coisas do gênero, é um grande ganho para a cultura. Por quê? Por que para mim é um grande ganho da cultura? Porque com isso outras pessoas puderam ter acesso ao que a gente dançava, ao que a gente faz, e pessoas começaram a ter entendimento e conhecimento sobre essa cultura. Teve um pequeno problema que aconteceu para mim quando o hip hop foi para esses grandes estúdios. Algumas danças sociais elas deixaram de ser dançadas e se tornaram mais executadas. Elas perderam um pouquinho daquela sua originalidade, sabe, de festa, daquela coisa que a gente fala de sujo ou de lama. Essa é uma nomenclatura, uma forma de falar que eu uso com os meus amigos, tá? Então ela deixou um pouquinho dessa originalidade e começou a se tornar mais executada. Mas isso possibilitou que as pessoas conhecessem mais a cultura e mais essa dança, né? Que muita gente nem sabia que existia. Mas agora vem um outro fator que eu acho muito importante falar e ressaltar, que não é porque você faz danças sociais básicos ou party dance do hip hop que vai dizer que você está dançando o hip hop dance.
esse buraco ele vai um pouquinho mais baixo. O hip hop dance, a meu ver, é mais uma questão de vivência e herança do que só execução de passos. Mas calma, que não quer dizer que você não pode aprender nem fazer parte delas, beleza? Todos podem aprender a partir do momento em que você começa a se introduzir nessa cultura e entender essa herança. Você cada vez mais vai viver e entender o hip hop dance, assim como qualquer outra dança. Também não quer dizer que você não possa aprender em estúdios, muito pelo contrário. Hoje a forma mais popular de se aprender é pelos estúdios. É a forma mais cultural e mais conhecida hoje de se aprender essas danças. E isso para qualquer outra dança, tá? Quanto mais você vai entendendo aquele mundo, aquele universo da dança na qual você está praticando, você está estudando, mais você vai entender e vivenciar e transformar aquilo mais vivido e mais natural no seu corpo. Então, voltando a falar do hip hop, pra mim, no meu lembrar, quando tivemos os primeiros contatos com as chamadas social dance foi em meados de 2003. Isso aqui no Brasil, tá, gente? Quando foi trazido pra cá, pelo que eu me lembro, pelo Edson Guiú, a Tatiana Sanches, Bud Stretch, Henry Mick e Brian Green. E lembrando que eu tô falando do hip hop dance, tá? As outras danças, como lock e pop, eram muito mais fomentadas. Elas já tinham sua estruturação. E saber dessas danças sociais foi um certo divisor de águas. Mas, como tudo, tem um pós e tem seus contras, tá? Mas com isso, nós ficamos de certa forma presos. Na época, quando a gente aprendeu a existência dessas danças sociais, a gente ficou de certa forma preso. Porque a gente achava que para ser hip hop, para dançar hip hop, nós tínhamos que dançar as tais danças sociais. Que logo, com o passar dos anos, conforme a gente foi aprendendo, logo mais percebemos que não, que a gente podia sim dançar hip hop sem a total utilização delas. Mas as danças sociais é uma puta ferramenta e continua sendo, mas não é a verdade absoluta, tá? Inclusive, no decorrer dos tempos, vários passos foram tendo alterações de nomes devido à percepção e até mesmo o real conhecimento do surgimento delas. Porque várias danças sociais têm como base de influência de personagens de desenhos, comediantes, personagens de séries famosas, bandas escolares, brincadeiras e até mesmo o cotidiano do dançarino. E com a evolução das nossas técnicas como dançarinos, outras possibilidades foram agregadas de outras danças no hip hop dance. Como hoje, várias técnicas do pop são utilizadas no hip hop. Várias danças sociais, acho que eu posso falar assim, né? Porque eu não sou especialista nem grande estudioso do pop, eu sou só um grande admirador e um apaixonado pela dança pop. Várias danças e técnicas do pop são colocadas hoje no hip hop, mas com a reprodução no estilo hip hop. E uma coisa bem interessante das danças sociais é que em cada década, com a mudança da música, a dança foi se modificando também. As danças sociais dos anos 80 e 90 trazem uma vibração muito diferente, uma cadência, um bounce, um groove muito diferente das danças de 2000 a 2010 e das de 2011 para 2020. E essa mudança, ela se deve ao fator da mudança ou evolução, vou falar assim, da música. Não sei se a música mudou ou se ela evoluiu. E também dos seus praticantes. Como surgiram novos métodos, novos sons, novas formatações de música, surgiram também novos praticantes ali da mesma época. E com isso, novos passos foram surgindo. E a influência digital também foi um fator decisivo e influenciador para o surgimento de novas danças sociais, mudando muito de vivenciar a dança e de se presenciar e aprender a dança, nascendo também uma nova cultura que eu chamo, que eu gosto de chamar, que eu falo assim, nem sei se está correto, mas eu vou falar assim, que são as chamadas culturas dance challenges, tá? Que são as coreografias reproduzidas em aplicativos e danças sociais para serem reproduzidas nessas dance challenges. Então surgiu essa nova cultura das dance challenges e as novas danças sociais para serem feitas nas dance challenges. Não só para serem feitas, mas são muito colocadas nas dance challenges. E fazendo assim nascer uma nova classe de dançarinos que eu chamo de dançarinos de aplicativos. Aqui não está errado e também não vou falar que está 100% certo. Apenas são mundos diferentes,
colocações diferentes, que são aqueles dançarinos que fazem as danças para reprodução em redes sociais. Até mesmo as trocas sociais, né, se modificaram. Elas hoje são muito mais virtuais do que presenciais, como foram nos anos passados. Lógico, devido a uma situação pandêmica na qual estamos vivendo hoje, dos anos 2020 e 2021, isso fez com que crescesse mais essa troca e essa vivência virtual para todo mundo, para todos nós. Dançarinos que tiveram a oportunidade de vivenciar a dança de uma forma mais física e para os dançarinos que hoje estão tendo contato mais com esse mundo virtual. E assim surgiram as danças sociais de hoje e como são feitas hoje, tanto virtualmente quanto presencialmente. Hoje mais virtual do que presencialmente, né? Por questões de segurança. Beleza? Bom, galera, esse foi um pouquinho falando sobre danças sociais. Se você ficou aqui até agora, peço para você deixar seu like, se curtiu o vídeo, compartilhar também. E outra coisa, não se esqueça de se inscrever no canal. E caso você tenha uma informação na qual eu não passei aqui, ou você tenha um pensamento um pouco diferente do meu, não esquece de deixar seus comentários aí embaixo, beleza? Que vai me ajudar pra caramba. Se tiver alguma dúvida, manda aí, beleza? Hoje falamos muito mais do que dançamos, praticamente não dançamos, beleza? Então é isso aí. Até a próxima, até o próximo vídeo, é nóis!